Aqui está o doutor Camilo da Anunciação, leve-o para a sala dos convidados, enquanto eu vou mudar de roupa. Até já, meu caro genro. E deu-me as costas. O sujeito velho, que eu soube depois ser o mordomo da casa, tomou-me pela mão e levou-me a uma grande sala, que era onde se achavam os convidados. Apesar da profunda impressão que me causava aquela aventura, confesso que a riqueza da casa me assombrava cada vez mais, e não só a riqueza, senão também o gosto e a arte com que estava preparada. A sala dos convidados estava fechada quando lá chegamos. O mordomo bateu 3 pancadas, e veio abrir a porta um lacaio, também velho, que me segurou pela mão, ficando o mordomo do lado de fora. Nunca me há de esquecer a vista da sala apenas se me abriram as portas. Tudo ali era estranho e magnífico. No fundo, em frente da porta de entrada, havia uma grande águia de madeira fingindo bronze, encostada à parede, com as asas abertas, e preparando-se como para voar. Do bico da águia pendia um espelho, cuja parte inferior estava presa às garras, conservando assim a posição inclinada que costuma ter um espelho de parede. A sala não era forrada de papel, mas de seda branca, o teto artisticamente trabalhado, grandes candelabros, magnífica mobília, flores em profusão, tapetes, tudo enfim quanto o luxo e o gosto sugerem ao espírito de um homem rico. Os convidados eram poucos, e não sei por que coincidência, eram todos velhos, como o mordomo e o lacaio, e o meu próprio sogro, finalmente velhos como eu também. Introduzido pelo criado, fui logo cumprimentado pelas pessoas presentes com uma atenção que me dispus logo o ânimo a querer-lhes bem. Sentei-me numa cadeira, e vieram reunir-se em roda de mim, todos risonhos e satisfeitos por ver o genro do incomparável Tobias. Era assim que chamavam ao homem do revólver. Acudi como pude às perguntas que me faziam, e parece que todas as minhas respostas contentavam aos convidados, porquanto de minuto a minuto choviam sobre mim louvores e cumprimentos. Um dos convidados, homem de 70 anos, condecorado e calvo, disse com aplausos gerais: o Tobias não podia encontrar melhor genro, nem que andasse com uma lanterna por toda a cidade, que digo, por todo o império. Vê-se que o doutor Camilo da Anunciação é um perfeito cavalheiro, notável por seus talentos, pela gravidade da sua pessoa, e enfim pelos admiráveis cabelos brancos que lhe adornam a cabeça, mais feliz do que eu que os perdi há muito. Suspirou o homem com tamanha força que parecia estar nos arrancos da morte. A assembleia cobriu de aplausos as últimas palavras do orador. Articulei um agradecimento, e preparei imediatamente os ouvidos para responder a outro discurso que me foi dirigido por um coronel reformado, e outro finalmente por uma senhora que, desde a minha entrada, não tirava os olhos de mim. Senhora Condessa, disse o coronel quando a senhora acabou de falar, confesse veecia que os rapazes de hoje não valem este respeitável ancião, futuro genro do incomparável Tobias. Valem nada, coronel. Em matéria de noivos só o século passado os fornece capazes e bons. Casamentos de hoje. Abre anúncio. Uns peraltas todos pregadinhos e esticados, sem gravidade, sem dignidade, sem honestidade. A conversa assentou toda neste assunto. O século XIX sofreu ali um vasto processo, e, talvez preconceito de velho, falavam tão bem naquele assunto, com tanta discrição e acerto, que eu acabei por admirá-los. No meio de tudo, estava ansioso por conhecer a minha noiva. Era a última curiosidade, e se ela fosse, como eu imaginava, uma beleza, e além do mais riquíssima, que poderia exigir da sorte? Aventurei uma pergunta nesse sentido a uma senhora que se achava ao pé de mim e em frente à condessa. Disse-me ela que a noiva estava no toucador, e não tardava muito que eu a visse. Acrescentou que era linda como o sol. Entretanto decorrera uma hora, e nem a noiva, nem o pai, o incomparável Tobias aparecia na sala. Qual seria a causa da demora do meu futuro sogro? Para vestir-se não era preciso tanto tempo. Eu confesso que,
apesar da cena do quarto e das disposições em que viu o homem, estaria mais tranquilo se ele estivesse presente. É que ao velho já eu tinha visto em minha casa, habituara-me aos seus gestos e discursos. No fim de hora e meia abriu-se a porta para dar entrada a uma nova visita. Imaginem o meu pasmo quando dei com os olhos do meu amigo Dr. Weiss. Não pude abafar um grito de surpresa, e corri para ele. Tu aqui! Ingrato! Respondeu sorrindo Weiss, casas e não convidas ao teu primeiro amigo. Se não fosse esta carta ainda eu lá estaria no teu quarto à espera. Que carta? Perguntei eu. O Vaz abriu a carta que trazia na mão e deu-me para ler, enquanto os convidados de longe contemplavam a cena inesperada, tanto por eles, como por mim. A carta era de Tobias, e participava ao Vaz que, tendo eu de casar-me naquela noite, tomava ele a liberdade de convidá-lo, na qualidade de sogro, para assistir à cerimônia. Como vieste? Teu sogro mandou-me um carro. Aqui fui obrigado a confessar mentalmente que o Tobias merecia o título de incomparável, como Enéas o de Pio. Compreendi a razão por que não quis que eu o acordasse, era para causar-lhe a surpresa de vê-lo depois. Como era natural, quis o meu amigo que eu lhe explicasse a história do casamento, tão súbito, e eu já me dispunha a isso, quando a porta se abriu e entrou o dono da casa. Era outro. Já não tinha as roupas esquisitas e o ar singular com que o vira no meu quarto, agora trajava com aquela elegância grave que cabe a um velho, e pairava-lhe nos lábios o mais amável sorriso. Então, meu caro genro, disse-me ele depois dos cumprimentos gerais, que me diz a vinda do seu amigo? Digo, meu caro sogro, que o senhor é uma pérola. Não imaginará talvez o prazer que me deu com esta surpresa, porque o Vaz foi ao meu primeiro amigo. Aproveitei a ocasião para o apresentar a todos os convidados, que foram de geral acordo em que o Dr. Vaz era um digno amigo do Dr. Camilo da Anunciação. O incomparável Tobias manifestou o desejo e a esperança de que dentro de pouco tempo ficaria a sua pessoa ligada à de nós ambos, por modo que fossemos todos designados, os três amigos do peito. Bateu meia-noite não sei em que igreja da vizinhança. Ergueu-se o incomparável Tobias, e disse-me, meu caro genro, vamos cumprimentar a sua noiva, aproxima-se a hora do casamento. Levantaram-se todos e dirigiram-se para a porta da entrada, indo na frente eu, o Tobias e o Vaz. Confesso que, de todos os incidentes daquela noite, este foi o que mais me impressionou. A ideia de ir ver uma formosa donzela, na flor da idade, que devia ser minha esposa, esposa de um velho filósofo já desenganado das ilusões da vida, essa ideia, confesso que me aterrou. Atravessamos uma sala e chegamos diante de uma porta, meia aberta, dando para outra sala ricamente iluminada. Abriram a porta dois lacaios, e todos nós entramos. Ao fundo, sentada num riquíssimo divã azul, estava já pronta e deslumbrante de beleza a senhora de Eusébia. Tinha eu até então visto muitas mulheres de fascinar, nenhuma chegava aos pés daquela. Era uma criação de poeta oriental. Comparando a minha velhice à mocidade de Eusébia, senti-me envergonhado, e tive ímpetos de renunciar ao casamento. Fui apresentado à noiva pelo pai, e recebido por ela com uma afabilidade, uma ternura, que acabaram por vencer-me completamente. No fim de 2 minutos estava eu cegamente apaixonado. Meu pai não podia escolher melhor marido para mim, disse-me ela fitando-me uns olhos claros e transparentes, espero que tenha a felicidade de corresponder aos seus méritos. Balbuciei uma resposta, não sei o que disse, tinha os olhos embebidos nos dela. Eusébia levantou-se e disse ao pai, estou pronta. Pedi que Vaz fosse uma das testemunhas do casamento, o que foi aceito, a outra testemunha foi o coronel. A condessa serviu de madrinha. Saímos dali para a capela, que era na mesma casa, e pouco retirada, já lá se achavam o padre e o sacristão. Eram ambos velhos como toda a gente que havia em casa, exceto Eusébia. Minha noiva deu o sim com uma voz forte,
e eu com voz fraquíssima, pareciam invertidos os papéis. Concluído o casamento, ouvimos um pequeno discurso do padre acerca dos deveres que o casamento impõe e da santidade daquela cerimônia. O padre era um poço de ciência e um milagre de concisão, disse muito em pouquíssimas palavras. Soube depois que nunca tinha ido ao parlamento. A cerimônia do casamento seguiu-se um ligeiro chá e alguma música. A condessa dançou minueto com o velho condecorado, e assim terminou a festa. Conduzido aos meus aposentos por todos os convidados, soube em caminho que o Vaz dormiria lá, por convite expresso do incomparável Tobias, que fez a mesma fineza aos circunstantes. Quando me achei só com a minha noiva, caí de joelhos e disse-lhe com a maior ternura: tanto vivi para encontrar agora, já quase no túmulo, a maior ventura que pode caber ao homem, porque o amor de uma mulher como tu é um verdadeiro presente do céu. Falo em amor e não sei se tenho direito de o fazer, porque eu sou velho, e tu, cale-se. Cale-se! Disse-me Eusébia assustada. E foi cair num sofá com as mãos no rosto. Espantou-me aquele movimento, e durante alguns minutos fiquei na posição em que estava, sem saber o que havia de dizer. Eusébia parecia estar chorando. Levantei-me afinal, e acercando-me do sofá, perguntei-lhe que motivo tinha para aquelas lágrimas. Não me respondeu. Tive uma suspeita, imaginei que Eusébia amava alguém, e que, para castigá-la do crime desse amor, obrigavam-na a casar com um velho desconhecido a quem ela não podia amar. Despertou-se-me uma fibra de Dom Quixote. Era uma vítima, cumpria salvá-la. Aproximei-me de Eusébia, confiei-lhe a minha suspeita, e declarei-lhe a minha resolução. Quando eu esperava vê-la agradecer-me de joelhos o nobre impulso das minhas palavras, vi com surpresa que a moça olhava para mim com ar de compaixão, e dizia-me abanando a cabeça: desgraçado! É o senhor quem está perdido. Perdido! Exclamei eu dando um salto. Sim, perdido. Cobriu-se-me a testa de um suor frio, as pernas entraram a tremer-me, e eu para não cair assentei-me ao pé dela no sofá. Pedi-lhe que me explicasse as suas palavras. Por que não? Disse ela, se lhe ocultasse seria cúmplice perante Deus, e Deus sabe que eu sou apenas um instrumento passivo nas mãos de todos esses homens. Escute. O senhor é o meu quinto marido, todos os anos, no mesmo dia e à mesma hora, dá-se nesta casa a cerimônia que o senhor presenciou. Depois, todos me trazem para aqui com o meu noivo, o qual? O qual? Perguntei eu suando. Leia, disse Eusébia indo tirar de uma cômoda um rolo de pergaminho, há um mês que eu pude descobrir isto, e só há um mês tive explicação dos meus casamentos todos os anos. Abri trêmulo o rolo que ela me apresentava, e li fulminado as seguintes linhas: Elixir da eternidade, encontrado numa ruína do Egito, no ano de 402. Em nome da Águia Preta e dos 7 meninos do setentrião, salve! Quando se juntarem 20 pessoas e quiserem gozar do inapreciável privilégio de uma vida eterna, devem organizar uma associação secreta, e cear todos os anos no dia de S. Bartolomeu, um velho maior de 60 anos de idade, assado no forno, e beber vinho puro por cima. Compreende alguém a minha situação? Era a morte que eu tinha diante de mim, a morte infalível, a morte dolorosa. Ao mesmo tempo era tão singular tudo quanto eu acabava de saber, parecia-me tão absurdo o meio de comprar a eternidade com um festim de antropófagos, que o meu espírito pairava entre a dúvida e o receio, acreditava e não acreditava, tinha medo e perguntava por quê? Essa é a sorte que o espera, senhor. Mas isto é uma loucura! Exclamei, comprar a eternidade com a morte de um homem. Demais! Como sabe que este pergaminho tem relação? Sei, senhor, respondeu Eusébia. Não lhe disse eu que este casamento era o quinto? Onde estão os outros 4 maridos? Todos eles penetraram neste aposento para saírem meia hora depois. Alguém os vinha chamar, sob qualquer pretexto, e eu nunca mais os via.
Desconfiei de alguma grande catástrofe. Só agora sei o que é. Entrei a passear agitado. Era verdade que eu ia morrer? Era aquela minha última hora de vida? Eusébia, assentada no sofá, olhava para mim e para a porta. Mas aquele padre, senhora, perguntei eu parando em frente dela, aquele padre também é cúmplice? É o chefe da associação. E a senhora? Também é cúmplice, pois que as suas palavras foram um verdadeiro laço. Se não fossem elas eu não aceitaria o casamento. Ai! Senhor! Respondeu Eusébia lavada em lágrimas, sou fraca, isso sim, mas cúmplice, jamais. Aquilo que lhe disse foi-me ensinado. Nisto ouvi um passo compassado no corredor, eram eles naturalmente. Eusébia levantou-se assustada e ajoelhou-se-me aos pés, dizendo com voz surda, não tenho culpa de nada do que vai acontecer, mas perdoe-me a causa involuntária. Olhei para ela e disse-lhe que a perdoava. Os passos aproximavam-se. Dispus-me a vender caro a minha vida, mas não me lembrava que, além de não ter armas, faltavam-me completamente as forças. Quem quer que vinha andando chegou à porta e bateu. Não respondi logo, mas insistindo de fora nas pancadas, perguntei, quem está aí? Sou eu, respondeu-me Tobias com voz doce, queira abrir-me a porta. Para quê? Tenho de comunicar-lhe um segredo. A esta hora. É urgente. Consultei Eusébia com os olhos, ela abanou tristemente a cabeça. Meu sogro, adiemos o segredo para amanhã. É urgentíssimo, respondeu Tobias, e para não lhe dar trabalho eu mesmo abro com outra chave que possuo. Corri à porta, mas era tarde, Tobias estava na soleira, risonho como se fosse entrar num baile. Meu caro genro, disse ele, peço-lhe que venha comigo à sala da biblioteca, tenho de comunicar-lhe um importante segredo relativo à nossa família. Amanhã, não acha melhor? Disse eu. Não, há de ser já. Respondeu Tobias franzindo a testa. Não quero. Não quer. Pois há de ir e bem sei que sou seu quinto genro, meu caro senhor Tobias. Ah! Sabe? Eusébia contou-lhe os outros casamentos, tanto melhor. E, voltando-se para a filha, disse com frieza de matar, indiscreta. Vou dar-te o prêmio. Senhor Tobias, ela não tem culpa. Não foi ela quem lhe deu esse pergaminho? Perguntou Tobias apontando para o pergaminho que eu ainda tinha na mão. Ficamos aterrados. Tobias tirou do bolso um pequeno apito e deu um assobio, ao qual responderam outros, e daí a alguns minutos estava a alcova invadida por todos os velhos da casa. Vamos à festa! Disse o Tobias. Lancei mão de uma cadeira e ia atirar contra o sogro, quando Eusébia segurou-me no braço, dizendo, é meu pai. Não ganhas nada com isso, disse Tobias sorrindo diabolicamente, hás de morrer, Eusébia. E segurando-a pelo pescoço entregou-a a dois lacaios dizendo, matem-na. A pobre moça gritava, mas em vão, os dois lacaios levaram-na para fora, enquanto os outros velhos seguraram-me pelos braços e pernas, e levaram-me em procissão para uma sala toda forrada de preto. Cheguei ali mais morto que vivo. Já lá achei o padre vestido de batina. Quis ver antes de morrer o meu pobre amigo Vaz, mas soube pelo coronel que ele estava dormindo, e não sairia mais daquela casa, era o prato destinado ao ano futuro. O padre declarou-me que era o meu confessor, mas eu recusei receber a absolvição do próprio que me ia matar. Queria morrer impenitente. Deitaram-me em cima de uma mesa atado de pés e mãos, e puseram-se todos à roda de mim, ficando à minha cabeceira um lacaio armado com um punhal. Depois entrou toda a companhia a entoar um coro em que eu só distinguia as palavras, em nome da águia preta e dos 7 meninos do setentrião. Corria-me o suor em bagas, eu quase nada via, a ideia de morrer era horrível, apesar dos meus 70 anos, em que já o mundo não deixa saudades.
Parou o coro e o padre disse com voz forte e pausada: atenção! Faça o punhal a sua obra. Luziu-me pelos olhos a lâmina do punhal, que se cravou todo no coração, o sangue jorrou-me do peito e inundou a mesa, eu entre convulsões mortais dei o último suspiro. Estava morto, completamente morto, e entretanto ouvia tudo à roda de mim, restava-me uma certa consciência deste mundo a que já não pertencia. Morreu? Perguntou o coronel. Completamente, respondeu Tobias. Vão chamar agora as senhoras. As senhoras chegaram dali a pouco, curiosas e alegres. Então? Perguntou a condessa, temos homem? Ei-lo. As mulheres aproximaram-se de mim, e ouvi então um elogio unânime dos canibais, todos concordaram em que eu estava gordo e havia de ser excelente prato. Não podemos assá-lo inteiro, é muito alto e gordo, não cabe no forno, vamos esquartejá-lo, venham facas. Estas palavras foram ditas pelo Tobias, que imediatamente distribuiu os papéis, o coronel cortar-me-ia a perna esquerda, o condecorado a direita, o padre um braço, ele outro e a condessa, amiga de nariz de gente, cortaria o meu para comer de cabidela. Vieram as facas, e começou a operação. Confesso que eu não sentia nada, só sabia que me haviam cortado uma perna quando ela era atirada ao chão com estrépito. Bem, agora ao forno, disse Tobias. De repente ouvi a voz do Vaz: que é isso, ó Camilo, que é isso? Dizia ele. Abri os olhos e achei-me deitado no sofá em minha casa, Vaz estava ao pé de mim. Que diabo tens tu? Olhei espantado para ele, e perguntei, onde estão eles? Eles quem? Os canibais. Estás doido, homem? Examinei-me, tinha as pernas, os braços e o nariz. O quarto era o meu. Vaz era o mesmo Vaz. Que pesadelo tiveste? Disse ele. Estava eu a dormir quando acordei com os teus gritos. Ainda bem, disse eu. Levantei-me, bebi água, e contei o sonho ao meu amigo, que riu muito, e resolveu passar a noite comigo. No dia seguinte, acordamos tarde e almoçamos alegremente. Ao sair, disse-me o Vaz, por que não escreves o teu sonho para o Jornal das Famílias? Homem, talvez. Pois escreve, que eu o mando ao Garnier. Obrigado por me deixar ler o livro para você. Siga o canal Li um Livro, para que eu continue lendo livros para você. Foi um prazer, até a próxima leitura juntos. Não esqueça de deixar seu comentário, ele é sempre bem-vindo. Até breve.